Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia e nós neste vídeo vamos dar seguimento ao último vídeo que eu postei no canal, onde eu trouxe o relato de uma visão por clarividência em estado alterado de consciência, onde eu acedi imagens dos três pastorinhos. E quero fazer já uma clarificação em relação a esse vídeo, que foi um vídeo que eu ponderei muito se deveria trazer para o canal ou não, derivado a estar muito ligado às vertentes religiosas, só que eu considero que cada vez mais nós não devemos ter problemas, nem complexos, nem restrições em relação a trazer de forma livre para a internet, que neste caso é o meio de comunicação que eu estou a utilizar, de informação. Não devemos ter, então, qualquer tipo de entrave em relação a relatos espirituais, e a minha conduta é: quanto mais nós tornamos natural este tipo de situação, mais isso faz as próprias pessoas começarem a compreender de forma natural que é algo natural, a espiritualidade é a nossa natureza, aqui encarnados. Então, na prática, na ação, eu tenho isso também como a minha conduta, ou seja, cada vez mais eu pondero sempre, claro, filtro sempre, tenho sempre a razão por detrás da divulgação e também este meio natural, ou seja, para mim, derivado às situações que eu vivo na espiritualidade, eu encaro isto com firmeza, com naturalidade, e eu decidi trazer. Houve inclusive um comentário nesse mesmo vídeo, nesse relato, onde me perguntaram, um comentário muito pertinente, aliás, e que eu agradeço, onde me perguntaram se realmente essa visão por clarividência que eu tive dos três pastorinhos, ela tinha a ver com algo espiritual ligado a essas crianças, ou seria a atmosfera espiritual que as pessoas vão criando à medida em que essas próprias pessoas são conduzidas pela fé e têm uma benevolência, e se isso cria, derivado às imagens mentais que as pessoas têm, à fé, à emoção, se isso cria uma atmosfera espiritual, é claro que sim, como também há outras situações de pessoas através das condutas que não são assim tão positivas, mas sim, com toda a certeza existe uma egrégora espiritual nesta vertente, como em outras. Em tudo o que existe há um agregar de egrégora espiritual, ou seja, não só numa linha mais espiritual, com uma conotação mais espiritual dita, na forma de ação, mas também em vertentes religiosas há um agregar energético em termos de egrégora. Claro que eu estou a falar da parte positiva. A parte negativa ou a parte menos boa, menos harmoniosa também existe, mas aí não soma a uma egrégora, porque egrégora é da luz. No máximo, ajuda num aglomerar de situações mais densas, que podem ter uma conotação de manipulação ou uma conotação de manter as pessoas tipo rebanho. Portanto, isso também existe e eu não negligencio isso, e eu tentei rebuscar o relato mais para a conotação espiritual dita. Então eu não tenho essa resposta, como eu respondi à pessoa, eu não sei se é pela atmosfera espiritual, mas também há a possibilidade de, porque eu vi uma aura, eu esqueci-me de dizer isso no relato, havia uma aura luminescente em torno daquela visão daquelas crianças, o olhar era um olhar profundo, estava sério, mas era nítido e penetrante, portanto, existiu uma missão espiritual naquelas crianças. Se teve vertentes onde foi induzido algo àquelas crianças da parte religiosa, não sei dizer. Se efetivamente aquelas crianças viram por clarividência alguma situação que poderia ser Maria, ou poderia ser, há quem fale também do fenómeno ufológico, portanto eu não sei as características. O que eu sei é que eu acedi a algo e acredito mesmo piamente, pelo aquilo que eu senti, que há de facto uma espiritualidade naquilo que foi a passagem dessas crianças, independentemente do que é que fizeram, qual foi o contexto real em si e concreto.
nós dificilmente vamos saber, não é? Talvez quando desencarnarmos no plano espiritual saibamos, mas aqui dificilmente vamos saber e não é isso que importa. Eu talvez não tenha frisado muito bem aquilo que importa no relato que eu trouxe, mas o que eu queria realmente era mostrar que há uma visão somatória espiritual para além dos parâmetros religiosos e, derivado de vídeos que mostravam que houve de facto grandes indícios de algum tipo de manipulação naquilo que foi passado, no que toca à irmã Lúcia. Há coisas incongruentes, nós temos que ver isso como um facto, mas isso não invalida que tenha existido algo mais transcendente e mais profundo e mais espiritual, e foi isso que eu quis realçar quando trouxe esse vídeo da minha visão por clarividência dos 3 pastorinhos enquanto imagens. Eu não falei telepaticamente, eu não tive uma interação mediónica em si com o espírito dessas crianças, foi uma visão clarividente que pode ter sido um acesso a uma egrégora. Seja o que for, aquilo surgiu no meio da noite em estado alterado e surgiu depois de eu assistir a vídeos ligando à atmosfera, às temáticas dos 3 pastorinhos, os milagres de Fátima. Portanto, tudo surgiu aí e por isso não é uma coincidência. Algo fez com que eu acessasse essas informações espiritualmente. Pode ter sido um mentor, como eu frisei, eu não sei, mas achei pertinente trazer esta clarificação em relação ao vídeo que eu trouxe sobre esse relato que eu vi por clarividência e já faz algum tempo que isso aconteceu, mas por intuição eu achei que era pertinente trazer isso agora para o canal. Avançando, lá nesse vídeo também eu falei de os mestres espirituais e ali no meio eu falei de Maria, mãe de Jesus, e também falei de Maria Madalena. E o vídeo de hoje vai ser sobre o lado espiritual de Maria Madalena, as possibilidades dentro disso, para além da visão religiosa, daquilo que foi transmitido às pessoas dentro de vertente religiosa, mais concretamente na parte católica, no cristianismo, onde se fala de Maria Madalena como uma mulher que seguia a prostituição e que foi amparada por Jesus. E é sobre isso que vamos falar, porque nos dias de hoje estamos em 2025 e, portanto, nós sabemos que culturalmente, ao longo das décadas, houve sempre uma ideia de rebaixar a mulher no aspecto da subserviência ao homem, tirando capacidades à mulher, e hoje em dia isso começou a abrir, e até falando da parte espiritual, nós temos que estar completamente abertos para todo tipo de possibilidade e transcender estes bloqueios que foram gerados pela evolução do homem ainda em desenvolvimento, que se estende até os dias de hoje. Então nós sabemos que isso não é correto e ao mesmo tempo também não é neutralizar aquilo que é a energia masculina, não é fazer a energia feminina como algo superior, não, é estabilizar-se, porque são energias, e até falando na parte masculina concretamente e na parte feminina concretamente, enquanto expressão na sociedade, são expressões com características diferentes e com potencialidades diferentes, mas ambas acrescentam, sendo que nenhuma delas deve tentar sobrepor a outra. A complementação está na união e na potencialidade desse lado masculino e feminino. Portanto, é aí que nós temos que ver o equilíbrio e a harmonia. E na parte de Maria Madalena, há uma forte possibilidade daquilo que foi passado não ser condizente com a realidade. Claro que na vertente religiosa houve sempre a necessidade de trazer, por exemplo, o mestre Yeshua, Jesus, trazer um lado de divindade para Jesus, sendo que para reforçar esse lado divino, ter a possibilidade de um relacionamento entre homem e mulher com Maria Madalena não é algo que não podia ser aceito, ou seja, era algo que tinha que ser cortado. Estou a falar na possibilidade disso ter sido
algo que aconteceu. Então isso tinha que ser cortado. E para potencializar o afastamento dessa realidade, dizer que Maria Madalena era prostituta é um grande sinal de afastamento e, lá está, trazer a subserviência através de, ao ser alguém no pecado, ter que recorrer ao lado masculino, sendo esse masculino Jesus, para ter a purificação. Isto é uma possibilidade, é isso que eu estou a trazer. É claro que pessoas dentro da parte religiosa não vão gostar do que eu estou a falar, mas eu estou a falar em possibilidades e o meu canal é espiritualista, universalista, e portanto eu respeito as crenças, mas aqui eu tenho que falar de forma livre e me expressar sem qualquer tipo de restrição. E nós apanhamos grandes incongruências na parte religiosa que nos mostram que houve erros de tradução do aramaico, do hebraico. Também, para reforçar a divindade, trouxeram a ideia de Maria sendo virgem e que foi gerado o feto de Jesus através da obra do divino. E já foi também mostrado que há um forte indício de um erro de tradução e que isso não aconteceu dessa forma. Portanto, também há indícios de que Jesus tinha irmãos e que Maria deu à luz de uma forma natural, de uma gravidez natural, o que isso não anula o facto de que Jesus era um ser de grande luz, que veio com uma missão espiritual, mas as pessoas têm tendência, e isso também muito reforçado pela parte religiosa, para potenciar a parte divina, que vai reforçar também a crença desmedida e cega, temos que desumanizar e tirar a parte natural, a ideia da procriação natural, através do sexo, fazendo que isso não foi assim. E por que não? Porque não terá sido assim? E por que não Jesus ter tido um relacionamento com Maria Madalena e ter tido também uma linhagem, filhos? Isso não invalida, as pessoas ficam focadas nessa ideia purificada que não tem nada a ver. Para mim, a parte natural das coisas não invalida o facto da bem-aventurança espiritual e, portanto, talvez tenha havido um romance entre Maria Madalena e Jesus e ela tenha sido a mulher que estava lá atrás ajudando Jesus na sua própria orientação, na sua própria manifestação, potenciando que ele tomasse as suas ações de uma forma mais reforçada. Nós sabemos que um homem, costuma-se dizer, inclusive existe aquela frase muito falada, que atrás de um grande homem está uma grande mulher, e nós sabemos que não quer dizer que pessoas que não têm uma relação hetero, que não tenham uma expressão, hoje em dia é preciso ter muito cuidado com o que se fala na internet, mas isso não invalida, cada pessoa pode ter uma expressão e expressar-se da melhor forma, mas dentro da parte da heterossexualidade, onde temos homem e mulher, um casal complementa-se e busca uma harmonia, um equilíbrio, e reforça-se através de estar lá um para o outro, e isso pode ter acontecido. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas temos que ver essa possibilidade, encarando Maria Madalena como alguém da parte feminina, o sagrado feminino, que auxiliou a expressão do sagrado masculino em Jesus, que claro, era um ser que tinha um estado de consciência crístico, portanto, era um ser que transcendia muitas das coisas, mas isso não invalida o facto de que Maria Madalena também pode ter tido uma grande missão que ficou ali nos bastidores e que hoje em dia não é valorizada. Não podemos tirar esse mérito se assim foi. Há também uma vertente espiritual que traz Maria Madalena como o renascimento de um sagrado feminino que ficou oprimido durante séculos e que surge agora para empoderar esse mesmo sagrado feminino como um exemplo característico e forjado na história, como aquela mulher que tanto fez, que tanto manifestou esse sagrado feminino, mas que tanto travou lutas em silêncio. Então também existe isso, deste sagrado feminino reprimido que nasce, ressurge da história para trazer uma nova onda feminina, do sagrado feminino para a parte da espiritualidade, e isso também é trazido
e achei até bem interessante. É interessante também verificar que no Evangelho de Maria, Maria Madalena é citada como alguém que trazia ensinamentos para os próprios discípulos. Isto também é importante de ser falado, porque aí já traz uma outra visão sobre a ideia desta mulher. Vamos olhar para Maria Madalena também sobre uma vertente alquimista, ou seja, teria Maria Madalena, e algumas correntes espirituais também citam isso, teria Maria Madalena sido alguém que dominou a arte dos elementos, da manipulação energética dos elementos? Teria sido alguém que tinha o conhecimento da parte espiritual enquanto manifestação da sua própria vibração, técnicas de cura? Teria sido alguém que dominava isso com o seu sagrado feminino? Ou outro tipo de agregado de informação? Aquilo que muita gente apelida a alguém como uma bruxa, bruxa no sentido da parte de dominar as energias, de dominar o sentido alquímico, de dominar o sentido magístico. Teria sido isso? Também não sabemos, mas há também essa possibilidade. Teria sido Maria Madalena aquilo que se chama da alma gêmea, embora eu não goste de romantizar a parte, algumas das vertentes espirituais trazem a ideia da alma gêmea e romantizam muito esta situação, talvez no aspecto de uma programação reencarnatória, onde já havia um papel muito forte de Maria Madalena para com Jesus. Então aí teríamos duas almas que já vinham com um propósito de união para uma grande missão. E foi isto, pessoal, que eu quis trazer enquanto vídeo, o lado espiritual de Maria Madalena, as possibilidades dentro disso. Terá sido Maria Madalena uma iniciada, como houve fortes iniciações de neófitos ao longo das eras? Terá sido ela também uma mulher iniciada na parte espiritual, onde foram revelados segredos espirituais da sua própria potencialidade, quem sabe das capacidades parapsíquicas, da própria mediunidade, da própria clarividência, ou da parte magística, de como, através da potencialidade dela individual, ela poder se manifestar e materializar situações, ou seja, ela moldar o ambiente à sua volta com o seu potencial de sagrado feminino. Quem sabe, não é? Estas situações despertam-me um enorme interesse e um enorme respeito. Eu já tive situações espirituais com sagrados femininos, com expressões femininas que reverberam ao longo da parte espiritual da Terra. Não vou aqui citar situações específicas, mas já tive, não com Maria Madalena, pelo menos que eu tenha essa memória não, mas com outras mulheres que passaram e que deixaram a sua marca espiritual no mundo, já tive. Portanto, eu tenho este enorme respeito pelo sagrado feminino e gosto sempre de trazer questões que não são assim tão faladas pelo próprio preconceito de algumas pessoas, mas que eu acho válido. E neste canal eu quero trazer esta abertura, sem estar com qualquer tipo de receio daquilo que poderá ser algum tipo de polémica, seja o que for. Não, eu respeito todas as situações, mas também encaro-me como um ser livre, sempre tive esta visão fora da caixa, e trazer isto para o canal era algo que eu queria trazer. O último vídeo reforçou mesmo isso e agora eu acabei por trazer. Deixem a vossa opinião em comentários, isso é bastante saudável. Eu gostei do comentário que tive no vídeo sobre essa visão dos três pastorinhos, por clarividência. E vamos continuar aqui sempre a trazer conteúdo para vocês. Já sabem que eu também atendo espiritualmente, através do tarot, como ferramenta, recorrendo a potencialidades anímicas, como a clarividência, e também a mediunidade enquanto acesso, sendo um elo entre planos, portanto sempre aliado a egrégora, amigos espirituais, guardiões e aos elementos da natureza, os espíritos da natureza, os elementais. Tudo isso já me ocorreu em atendimentos e é um portal ali que é aberto em busca de uma troca de almas, que é a minha alma para com a pessoa que eu estou a atender. Se quiserem marcar o vosso atendimento,
podem fazê-lo através do Instagram HC Espiritual e também no grupo de Facebook com o mesmo nome, HC Espiritual. É só mandarem mensagem lá e eu faço o agendamento consoante a disponibilidade. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.